do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui é o autor do Evangelho. Bom, então, mais uma vez, boa noite para todos os meus irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando hoje, do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, o item 19, Progressão dos Mundos. É uma comunicação de Santo Agostinho, em 1862. Então, repetindo, para quem quiser pegar o livro aí para acompanhar, é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, item 19, Progressão dos Mundos. Isso, legal. Bom, estou projetando também aí, para quem não estiver com o livro, né, quiser acompanhar a leitura. Então, Progressão dos Mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Cristo! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiratório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, em princípio, esse tema pode nos parecer muito mais técnico, científico, do que evangélico, moral. E, no entanto, ele possui importantes relações com a moral, com o nosso comportamento. Por que isso? Então, espero que essas razões fiquem claras ao longo dos comentários que nós faremos
desse texto de Santo Agostinho. Então, progressão dos mundos. O próprio título já traz uma ideia revolucionária. Então, durante muito tempo, nós, a humanidade, abraçamos uma ideia de um universo estático. As coisas seriam hoje como foram criadas e permaneceriam assim para todo sempre. Essa ideia dizia respeito não só à nossa compreensão da natureza, mas à nossa própria compreensão da estrutura social e das nossas relações. Porque durante muito tempo acreditamos na unicidade da existência física, de modo que, se nasci nobre é porque Deus assim quis. E como essa é a minha única vida, o meu destino é ser nobre. É aqui que Deus quer que eu esteja. Se eu nasci um trabalhador do campo, então é porque Deus entende que esse é o meu lugar. E não devo almejar nada diferente disso, porque, afinal de contas, foi aqui que Deus me colocou. Então, essa visão, né, estática do universo, da sociedade, era uma visão que estimulava muito pouco a que nós procurássemos transformação, progresso. Então, nosso dever, dentro dessa concepção de mundo, essa concepção acerca de nós mesmos, do nosso destino, dentro dessa concepção, a nossa tarefa era simplesmente acreditar que o Cristo se sacrificou para nos salvar. Então, a salvação estaria longe de ser uma questão de mérito pessoal. Não, eu não me salvo por mérito meu, porque isso seria um orgulho, né? Achar que eu tenho condição de me salvar. Quem sou eu? Mas Jesus veio, renasceu entre nós para tomar sobre os seus ombros os nossos pecados, e o seu sacrifício e o seu sangue nos redimem do nosso pecado. Então, esse entendimento acerca do que nós somos, do que estamos fazendo aqui e do nosso futuro, inspira muito pouco desejo de mudança, de transformação. Lógico que há um entendimento de que nós deveríamos seguir lá a moral do Cristo, mas, no final das contas, o que importa mesmo é aceitar que Jesus se sacrificou para a nossa salvação. Bom, uma ideia completamente diferente é essa contida nesse texto proposta pelo Espiritismo. Então, nós não temos uma única vida. Eu não fui criado por Deus, eu, o espírito, a alma, fui criado por Deus no momento da concepção desse corpo. Então, quando meus pais produziram esse corpo, então Deus criaria uma alma para habitá-lo. E essa seria a minha única existência, onde eu preciso aceitar que Jesus é meu Salvador para garantir um lugar no paraíso. Ora, a visão que o Espiritismo traz é completamente diferente dessa. Na visão que o Espiritismo nos traz, a felicidade que nós almejamos, a paz, a plenitude, são consequências do nosso esforço de evolução, de desenvolvimento daquilo que Deus depositou em todos nós. E a progressão dos mundos é uma ideia essencial para esse entendimento do que nós somos, do que estamos fazendo aqui e qual o nosso destino. Sem a ideia de que há muitos mundos habitados e que eles progridem, assim como seus habitantes, as ideias que o Espiritismo traz ficariam capengas, não fariam sentido. Haveria desconexões entre as suas ideias.
Então, essa ideia de progressão do mundo, veja, o Espírito Santo Agostinho começa dizendo: o progresso é lei da natureza. Nós não poderíamos entender isso no passado, porque essas mudanças na natureza são muito lentas. E no intervalo de uma geração, nós não observamos isso. 2, 3 gerações, dificilmente enxergamos essas mudanças na geologia, na botânica, na zoologia. Mas hoje, depois de muitos milênios aqui, com o desenvolvimento da ciência, dos métodos de pesquisa, nós sabemos que há uma conexão entre os diferentes seres vivos. Para o mais complexo, nós sabemos que as estruturas que compõem o nosso planeta sofreram transformações. O geológico mostra que a Terra sofreu muitas alterações. Os estudos da arqueologia mostram que a fauna e a flora, há milhares, milhões de anos atrás, eram completamente diferentes das que nós possuímos hoje. Então, a própria ciência corrobora essa ideia de que o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ora, a Terra já foi um imenso mar de lava. Já houve um período de glaciação em que a imensa parte da superfície da Terra estava tomada por gelo. E hoje nós temos campos, florestas, paisagens belíssimas. Isso tudo foi fruto de transformação, de mudança. É a lei de progresso em ação para os seres animados e para os seres inanimados. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. O tempo nos causou pavor, fugimos da destruição. Hoje entendemos que também é essa lei de progresso se fazendo presente, obrigando a transformação, obrigando a mudança. Porque só a partir dessa mudança é que nós podemos atingir estágios superiores, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista moral. Então, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Então, essa ideia, meus irmãos, minhas irmãs, ela é muito importante para que nós não nos abalemos demasiadamente com esses momentos conturbados que nós estamos vivendo. Eles representam um período de transformação pelo qual a humanidade passa, transformação necessária para que nós atinjamos uma condição superior de vida. A Terra transformar-se-á num mundo de regeneração, onde não haverá mais doença, onde nós estaremos empenhados em seguirmos as leis de Deus, onde imperará a fraternidade, a caridade, a tolerância. Mas, para que isso se imponha
esses momentos de conturbação são necessários. Então, como ele disse antes aqui, a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Isso acontece do ponto de vista material, mas acontece também com as ideias. Há necessidade que haja liberdade para o embate de ideias, e vão prevalecer aquelas que são superiores. Mas até que prevaleçam, esse momento de embate, de choque entre o novo e o velho, entre aquilo que nós estamos construindo e aquilo que está ficando para trás, esse embate é inevitável. Ele precisa acontecer e nós não devemos desanimar, não devemos perder a nossa fé, a confiança em Deus, porque a nossa capacidade de avaliação é muito restrita. Nós olhamos para um passado muito próximo e quase não enxergamos nada à nossa frente. Mas para Deus, tudo é presente. Deus tem uma visão ampla e completa do tempo inteiro, do passado, do presente e do futuro. E Deus quer o nosso bem, quer a nossa felicidade. Nos criou para isso, para conquistarmos essa felicidade. Deus nos presenteou com os cuidados, com as orientações, com o desvelo e com o amor do Cristo, esse nosso irmão maior, que desde sempre vem cuidando de nós, desde que a Terra era uma porção de matéria recém-desprendida do Sol, incandescente, inabitável por seres materiais. Desde esse período, Jesus já trabalha para apropriar esse mundo, para nos receber, para que aqui realizássemos uma etapa importante do nosso processo evolutivo. Então, diante das perturbações que nós enxergamos no mundo, dos desastres, sejam eles de origem natural, vendavais, tsunamis, terremotos, tudo isso que nos amedronta, que nos apavora, sejam os embates de ordem moral, ideias, os diferentes sistemas competindo pela nossa atenção, por serem eleitos por nós, mas tudo isso é fruto desse momento de transformação, em que, pouco a pouco, as ideias trazidas pelo Cristo vão se impondo, porque representam a verdade, uma vez que são a expressão que nós podemos compreender das leis de Deus. Então, é muito importante para nós esse progressão dos mundos. Poderia fazer uma abordagem meramente técnica do tema, falar das recentes descobertas de estrelas distantes e seus planetas a orbitá-los, e das possibilidades de que se encontre água ou condições de habitabilidade, mas não é esse o nosso interesse. A ciência já está fazendo isso. O nosso interesse, ao olhar para esse tema, não é pensar no seu aspecto científico, mas nas consequências morais que isso traz para nós, no quanto isso é consolador, saber que esse estado de coisa, esse estado de perturbação, um mundo em que ainda há guerra, em que ainda há tanta maldade, tantos crimes são cometidos, em que a natureza, muitas vezes, parece nos odiar com a sua violência, provocando diversas vítimas. No entanto, não vamos ficar, por demais, impressionados com essas coisas, porque o Espiritismo nos permite compreender que nós estamos vivendo um momento histórico muito importante e que o que vamos a fazer agora
não é nos desanimarmos, não é nos amedrontarmos, não é ficarmos reproduzindo discursos pessimistas de que as coisas não têm jeito, não vão mudar, a desigualdade, a intolerância vão existir sempre aqui. Não, isso não é verdade. Nós pertencemos a um mundo que, como todos os outros mundos, está em progressão. Nós estamos vivendo um momento, mas momentos diferentes desses já foram vividos. As coisas já foram muito mais difíceis, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista das relações humanas, do ponto de vista social. Havia muito menos compreensão, muito menos tolerância, muito menos direitos. A desigualdade era infinitamente maior. A nossa compreensão das coisas era muito menor. Então, se nós olharmos para a nossa história em longo prazo, nós vamos perceber que o nosso mundo tem progredido e assim continuará. E isso deve nos encher de ânimo, de desejo, de continuarmos fiéis aos ensinamentos do Cristo. Então, Santo Agostinho continua aqui. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais. E é verdade, nós vemos as espécies foram se modificando ao longo dos tempos. Então, aqueles seres maiores, mais abrutalhados, né, foram dando lugar a espécies mais evolvidas, né, mais sutis. Né? Então, do mesmo modo, os vegetais também e a própria terra, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Então, eu estive ainda pouco mais cedo lendo novamente sobre Giordano Bruno, que foi um visionário que foi assassinado pela Inquisição em 1600, porque ele, que começou como um padre dominicano, afastou-se da igreja por não conseguir se harmonizar com a ortodoxia católica daquela época. Ele tinha uma concepção de Deus e da natureza que não cabiam naqueles anos em que ele vivia. A nossa ignorância era muito grande. E Giordano teve uma espécie de êxtase, de epifania, em que se viu alçado a outros mundos e viu outros mundos habitados, viu animais, viu plantas, viu seres humanos, e registrou isso nas suas obras. E o resultado é que foi queimado vivo. Então, é certo que, na época em que ele viveu e propagou essas ideias, a ciência estava muito distante de poder comprová-las. No entanto, de lá para cá, outro não tem sido o caminho da ciência, senão aproximar-se cada vez mais daquelas quase que profecias de Giordano Bruno. E isso é muito animador para nós. Isso mostra para nós a grandiosidade de Deus, que soube criar um universo infinito, com mundos de todos os níveis para espíritos em todas as etapas da evolução, desde os criados simples e ignorantes até aqueles que já atingiram a perfeição. Há mundos apropriados para todos os graus de evolução dos espíritos. E não poderia ser de outro modo. Então, isso deve fazer crescer em nós o desejo de merecermos um mundo melhor, de nos livrarmos
daquilo que ainda nos acorrenta um mundo em que tanto sofrimento ainda se faz necessário. Então, ao contrário de desanimarmos diante da realidade, essa perspectiva que o Espiritismo traz de evolução, de progresso, de melhoria constante, de condições cada vez melhores, isso deve ser um imenso impulso para a nossa vontade, que nós ativemos, então, conscientes dessa realidade que o Espiritismo nos descortina, ativemos, então, a nossa vontade. Não vamos desanimar diante dos obstáculos que a vida nos apresenta, porque eles, na verdade, são degraus da nossa escalada evolutiva. As dificuldades que a vida nos apresenta representam degraus na escada que nós estamos, uns mais rapidamente, outros mais lentamente, subindo em direção à perfeição, em direção a Deus. Então, Agostinho completa a sua mensagem dizendo: segundo aquela lei, essa lei de progresso, segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha. E todos os nossos estudos históricos, antropológicos, geológicos, mostram isso. Que o nosso passado mostra uma brutalidade, uma rudeza, né, uma grosseria, tanto nas formas quanto nas relações, que se tem amainado com o tempo. Então, ele diz, segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado, tanto o aspecto moral quanto o aspecto material. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Que beleza, meu Deus. Como isso é confortador, como isso traz esperança. Aí eu posso olhar e dizer assim, poxa, mas olha, eu acho que isso não é para mim, não é para a minha geração, eu não vou ver isso com esses olhos aqui. Não, tudo bem, mas que esses olhos não são integrantes de quem eu sou. Eles fazem parte desse corpo que mais não é que uma roupa, uma veste. Não importa que se o corpo que eu vou estar vestindo quando a Terra se transformar no mundo de regeneração é esse ou outro, ainda serei eu. A individualidade é a mesma. E o que é uma vida, 2 vidas, 3 vidas, para quem é imortal? Para quem tem toda a eternidade pela frente. Esse é que é o pensamento que a gente deve alimentar. Estou passando por uma provação, uma doença, uma restrição material, uma dificuldade de relacionamento, problemas de toda ordem. Diante da eternidade de felicidade que nós vamos viver, porque uma vez atingida a felicidade, continuaremos felizes para sempre. E o que terá representado esse tempo que nós sofremos diante dessa eternidade sendo felizes? Eu digo isso muito para me convencer também, porque não estou em posição melhor do que ninguém aqui. Mas acredito profundamente nisso que eu estou dizendo. E procuro repetir isso para mim, para que diante das minhas provações, e cada um aqui tem as suas, ninguém aqui é especial. Todos nós somos filhos de Deus do mesmo modo.
Todo mundo tem a sua história triste, tem as suas dificuldades, mas todos nós também chegaremos à nossa felicidade. Então é importante nós estarmos o tempo inteiro nos lembrando dessa realidade para não desanimarmos, para não fazermos escolhas equivocadas. Para que tenhamos sempre ânimo e enxerguemos nas dificuldades que aparecem oportunidades de crescimento. Então, que essa página tão bela, Progressão dos Mundos, do Santo Agostinho, né, que ela seja mais um elemento, dentre tantos outros que o Espiritismo nos traz, e cuja consequência em nós deve ser mantermos o nosso ânimo firme, não nos deixarmos abalar, não nos deixarmos influenciar pelo pessimismo, pela negatividade, pelo ódio. Precisamos nos colocar desse ponto de vista. Tudo de mal, tudo de ruim é transitório. Só o bem é perene, é para sempre. A doença, o sofrimento, a idade, fazem parte de uma pequena etapa no nosso vida. Mas o sublime, o belo, a perfeição, o amor infinito, isso estarão conosco todo sempre. E é esse sentimento que essa página, Progressão dos Mundos, essa sensação de que estamos caminhando, de que há um futuro melhor diante de nós, e que ele chegará tão rápido quanto forem os nossos esforços. Quanto mais eu estiver convencido dessa realidade e trabalhar por sua implantação em meu coração, mais rapidamente alcançarei esse estado de espírito, de felicidade, de satisfação íntima, de plenitude, de compreensão de Deus e dos seus desígnios. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que a leitura desses temas, que são, sim, evangélicos, Jesus falou sobre isso, das muitas moradas na casa do Pai. E por que ele diz isso? Para nos estimular. Mas, cara, está picotando. E agora, melhorou? Já vem estar dando um delay já há um tempo. Tá. Se você puder fechar a câmera para você concluir, é importante, gente, essa conclusão. Tá ok. Obrigado, Sônia. Vou fechar, então, aqui, tá? Para ver se melhora o áudio. Então, o que eu queria dizer para concluir o nosso estudo é que a leitura desses temas que foram trazidos por Jesus, apesar de parecerem temas mais de ciência do que de evangelho, não, esse tema foi trazido por Jesus. E por quê? Não para satisfazer a curiosidade científica, uma curiosidade que é saudável. Esse conhecimento da infinidade dos mundos habitados, mas para nos estimular a mobilizarmos a nossa vontade no sentido de caminharmos em direção a mundos melhores. Então, vamos aqui na Terra, e já percebemos isso, a humanidade trabalhando para construir um mundo melhor, não só no que diz respeito aos avanços materiais, a solução dos problemas materiais de alimentação, de cura das doenças, né, de saneamento para todo mundo, de condições materiais melhores, de preservação da natureza, né, mas estabelecimento de relações humanas mais saudáveis também. Nós vemos a humanidade lutando por isso. Aqueles que se colocam contrários
não poderão continuar aqui, mas são tão filhos de Deus quanto oportunidades renovadas, num outro mundo, em outras condições, mas alcançarão a mesma felicidade que nós. Mas por que, se já entendemos isso, por que perdermos tempo? Por que insistirmos em preservar aquilo que nos afasta desse mundo melhor, que são os maus hábitos que nós trazemos do nosso passado de equívocos? Temos essa compreensão que nos traz, então deixemos de lado o desânimo, abandonemos a negatividade, o pessimismo, e vamos trabalhar no sentido de realizar dentro de nós aquilo que nós desejamos para o mundo. Que impere em nossos corações o mesmo amor que nós desejamos que impere no mundo, porque esse é o caminho. É assim que as coisas evoluem. Nós nos modificamos a nós para que a sociedade se modifique. Então, eu espero que esse tema tenha trazido ânimo e tenha dado em cada um de nós de mobilizarmos a nossa vontade no sentido de contribuirmos para esse progresso da Terra, assim como todos estão em progressão. Nós contamos para isso com o auxílio, com a dedicação do nosso irmão maior, Jesus Cristo, e de todos os bons espíritos que com ele trabalham, interessados no nosso progresso e na nossa felicidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que essa mensagem nos encha de vigor e de ânimo, e que o Cristo continue nos amparando agora e sempre. Então, peço agora para a Verinha para fazer a nossa prece de encerramento.